Beleza, todo mundo a postos, então queria começar apresentando o nosso núcleo, então vou falar um pouquinho aqui, uns 4, 5 minutos sobre o nosso núcleo, o lançamento, o evento que a gente está organizando, né? Depois a gente vai passar aqui para o Rodrigo fazer uma fala de abertura, e aí eu e o Marcos vamos revezar aqui, coordenando as perguntas do público, fazendo as próprias perguntas, e ajudando aí no decorrer do evento, né? Então, a previsão aí, duração de mais 1 horinha. Então, vamos lá. Primeiro, agradecer aí o Rodrigo, mais uma vez, por ter topado participar, né? Essa semana está super animada, a gente já teve aí ontem o Valdir falando sobre diversidade, amanhã o Marcos Machado vai estar aí com 2 convidadas, né, que vão falar de propósito de marca. Você quer comentar, Marcos? Sim, amanhã elas vão falar de propósito de marca, a Carolina da Coca-Cola e a Larissa do Rap, é um tema cada vez mais importante, né? A gente já sabe que há alguns anos as marcas bem-sucedidas não estão entregando só um bom produto e um bom serviço, elas estão entregando alguma coisa de volta para a sociedade, para a comunidade como um todo. E é um tema sobre o qual se fala muito e não se fala muita coisa certa, se fala muita coisa errada também. Então, vamos falar um pouquinho amanhã com quem está fazendo direito. Tá? Então, são todos convidados para amanhã também. E Beleza. obrigado, Rodrigo, pela presença hoje. Eu que agradeço, obrigado. Aí no dia 4, a gente convidou o Marcos, que é o CEO da Ipsos Brasil. Ele vai entrar num tema correlato ao propósito da marca e falar do fim das marcas covardes. Então, é uma provocação no sentido de pensar o quanto as marcas devem se posicionar, né, nas discussões que estão ocorrendo. 2020 e 2021, né, também, foram momentos em que as marcas se viram aí desafiadas a ter uma participação mais importante nas discussões sociais, né? A questão da vacina trouxe vários temas que as marcas se colocaram aí participando, né? Então foi um ano ímpar para as marcas, e o Marcos vai trazer dados de pesquisa com os consumidores que a Ipsos coletou e vai ajudar a gente a aprofundar o conhecimento sobre isso. E a gente termina a semana com a dupla aí que a professora Kavita ajudou a coordenar, que é marketing e inovação responsável. Então, está muito ligado com a área de pesquisa da professora Kavita, e ela vai trazer aí 2 convidados para discutir, né, como o marketing pode trabalhar a questão da inovação responsável. Então, isso é o que vem pela frente aí, né, como eu falei no começo, esse é um evento que é organizado pelo Lab Marketing, que é o núcleo que cuida da parte né, uma parte das atividades conectadas com a pesquisa de marketing dentro da FIA, né? A FIA é uma organização que foi criada pelos professores do Departamento de Administração da FEA-USP, com o intuito de desenvolver atividades de ensino, pesquisa, extensão. Então, a FIA já vem aí desde os anos 90, né? Trabalhando com várias vertentes e tentando trazer o conhecimento sobre administração para o grande público, né? O nosso programa ele está focado aí no contexto de marketing, então a FIA é composta por vários programas, cada um com uma especialidade. Então, o núcleo que está conectado aí com atividades de marketing já vem desde os anos 90, com os MBAs de marketing e marketing de serviços. Marketing de serviços está indo para a turma 23, o MBA de marketing para a turma 43, e o MBA de Marketing Branding, que é o mais novo aí, né, com as primeiras turmas começando agora, que foi uma inovação que o Marcos Machado ajudou a gente a desenvolver, né? Então, os professores que coordenam o núcleo sou eu, professor Andrés Veloso, Guilherme Shiraishi, a Kavita, mas a gente tem a contribuição aí também, né, na parte técnica do Marcos Machado, que está aqui com a gente hoje, da Kate, Caterine, a Patrícia Daré e o Wilderson, cada um aí dentro de um grupo de cursos, né, e atividades de extensão, cada um com uma área diferente. Então, a nossa ideia é trabalhar tanto com consultoria, pesquisa de mercado, como educação executiva, né, trazendo conhecimento de marketing para as empresas. Então, para fomentar isso, a gente tem trabalhado com 3 vertentes de curso, que são cursos de extensão de curta duração. Também temos cursos de pós-graduação, 360 horas,
vários começando aí em março e em abril, né, com algumas promoções acontecendo. Os MBAs também estão aí no nosso portfólio, né, que aí já é para o profissional que está mais avançado na carreira, né, e quer muitas vezes alavancar, ir para a área de marketing ou assumir cargos mais altos na organização, então ele tem várias opções aí, todas conectadas com o marketing, né. Estamos com uma promoção especial aí esse mês, né, oferecendo alguns brindes para os alunos que fizerem matrícula. Depois, né, vocês podem dar uma olhada no site e se informar mais sobre isso. E com isso eu encerro aqui a minha abertura, né? Como eu prometi aí 4, 5 minutinhos, só para contar um pouco da FIA, do Lab Marketing, e já passo para o Rodrigo. Rodrigo, com você. E quando, né, o Rodrigo terminar, a gente volta aí com Q&A. Perfeito. Obrigado, Andrés. Primeiro, eu queria agradecer muito o convite, né? Uma grande satisfação estar aqui falando com você hoje. Acho que o Andrés foi meu colega de FEA USP, um pouco mais velho do que eu, mas ele estava sempre na faculdade quando eu estava estudando, né? Os professores todos aqui que ele comentou, o Shiraishi, a Kavita, eram colegas de universidades meus, então é um grande prazer estar aqui conversando com vocês. Eu fiz o meu MBA executivo na FIA, né? Então é uma grande satisfação também estar conversando aqui com essa comunidade de professores e de alunos. Acho que na época eu era um aluno chato, eu reclamava muito, mas hoje eu olho para trás e eu sei o quão importante foi aquele período de aprendizado, de networking, contribuiu muito para o meu crescimento profissional e me preparou muito para o que veio pela frente, né? Para o momento que eu estou vivendo hoje. Então, parabéns pelo trabalho. Ontem também achei fantástica a palestra, eu acho que o Valdir falou muito bem sobre diversidade, um tópico muito importante. A Mastercard, que é a minha empresa, também tem uma grande preocupação com diversidade, com acabar com o racismo estrutural, nas mesmas linhas que o Valdir comentou, então muito importante. E hoje a gente vai falar um pouquinho de comportamento do consumidor. Então, o Andrés, algumas semanas atrás, ele me mandou uma mensagem e falou: a gente vai estar montando um núcleo novo na FIA, a gente queria que você viesse falar sobre comportamento de consumidor. E eu pensei um pouco, eu falo bastante em eventos da indústria que eu participo hoje, né? Então, eu trabalho para a Mastercard, eu costumo falar em associações de cartões de crédito em alguns países do mundo, eu costumo fazer muita reunião com instituições financeiras. Conforme eu pensei o que seria interessante para um público mais abrangente, eu acho que eu tenho aí 20 anos de experiência profissional, mais ou menos. Eu vou começar falando um pouco do tópico experiência do consumidor e da minha percepção de como que isso evoluiu ao longo desses últimos 20 anos nas diversas empresas que eu participei. Então, eu vou rapidamente falar um pouco da minha jornada e um pouco de como eu vejo a evolução da importância do tópico de comportamento do consumidor. Vou falar um pouco do que eu faço hoje na Mastercard. E aí eu vou dar 2 exemplos um pouco mais práticos aqui, só para fomentar a discussão. Então, começando um pouco com a importância do comportamento do consumidor, eu não tenho como pular uma das minhas primeiras experiências profissionais, que foi na Nike. Quando eu estava me formando na FEA, a primeira experiência profissional que eu tive foi na Nike, e me marcou muito, né? Eu passei 2 anos na área de marketing da Nike, e era muito interessante como naquela época, no início dos anos 2000, eles já utilizavam uma estrutura de que hoje a gente chamaria de design thinking. Eles não tinham esses rótulos naquela época, mas eles estavam constantemente conversando com os consumidores, entendendo os consumidores. Eles tinham uma visão muito clara que o entendimento do consumidor não era responsabilidade de um indivíduo ou um departamento, mas toda a organização tinha esse foco constante. Eles estavam sempre em pequenos grupos conversando com consumidores, criando protótipos, adaptando, sem necessariamente precisar fazer uma grande pesquisa com 100 mil pessoas para ter as conclusões. Óbvio que eles faziam isso também, mas o processo rápido de ouvir e adaptar já existia, né? E eu saí da Nike ao redor de 2005, quando eu entrei no programa de trainees da American Express. Depois eu fui para o Banco Santander.
tanto a American Express quanto o Banco Santander, eles tinham outras qualidades, né? A American Express tinha uma excelência com a qualidade muito grande. Eu aprendi muito sobre como gerenciar um negócio, a disciplina com números no Banco Santander, mas eu percebi que aquela importância e aquela disciplina constante de escutar o consumidor que existia na Nike no começo dos anos 2000, não necessariamente era uma realidade tão forte nas outras empresas com a qual eu fui passando, né? E acho que quando eu estava na Nike eu não tinha essa percepção, mas quando eu olho para trás eu acho, meu, que fantástico, né? Como eles eram à frente do seu tempo em aplicar coisas que hoje se tornaram uma tendência global. Acho que ontem, quando o professor Marcos perguntou para o Vardir quais são as tendências que você enxerga no marketing hoje, né? Ele falou de design thinking, ele falou de metodologia agile. Acho que aquilo já existia sem esses rótulos necessariamente. E eu fui me reencontrar com a importância da disciplina do comportamento do consumidor na Mastercard. Hoje eu faço parte de uma equipe de produtos global da Mastercard aqui em Nova York, que coloca o consumidor no centro de tudo. A minha chefe costuma falar que a gente tem um maniac focus por entendimento do consumidor e por consumer experience. Então, a gente entende segmentos específicos de consumidores e desenvolve estratégias e produtos para atender às necessidades desses consumidores em diversos lugares do mundo. A minha jornada na Mastercard, ela começou mais ou menos 10 anos atrás. Eu entrei na Mastercard em 2010 no escritório do Brasil. Eu liderava a estratégia de produtos de débito para o que a gente chama de Cone Sul. Então, Brasil, Argentina, Chile e Peru. Eu tive uma passagem pelo escritório do Brasil bem sucedida. A gente implementou uma revitalização de produto, mexeu na marca, na estratégia de promoção, estratégia de preço. A gente teve uma grande ganho de mercado, acabou me abrindo a oportunidade de vir para Nova York e assumir uma equipe aqui em Nova York que a gente chamava na época de Portfolio Optimization. E foi uma experiência muito rica do ponto de vista de comportamento do consumidor, porque o meu objetivo nessa estrutura global da Mastercard era entender os consumidores, como eles utilizavam os cartões de débito ao redor do mundo e desenvolver uma estratégia que acelerava a migração do uso do dinheiro para o uso de meios eletrônicos de pagamento. Porque a visão da Mastercard é a world beyond cash, né? E muitos consumidores, eles têm um cartão de débito, eles recebem o salário no início do mês e eles vão sacar 100% daquele salário num caixa automático e continuar utilizando o dinheiro para as despesas do dia a dia. E o meu objetivo nessa equipe global era justamente entender como que a gente conseguiria mudar o comportamento do consumidor de forma sistêmica para utilizar cada vez mais o cartão para todas as compras do dia a dia. E na época foi muito interessante, a gente desenvolveu uma metodologia a partir de uma análise robusta de dados, né, olhando o comportamento de utilização, uma vantagem que a indústria de cartão de crédito tem perante outras indústrias que eu trabalhei antes. A gente tem uma riqueza de dados muito grande. E a gente também associa isso com pesquisa e entendimento do consumidor. E a gente montou toda uma metodologia que a gente chamava de 5 steps, né? O que leva um consumidor a não utilizar um cartão de débito. Então, ele tem acesso a um caixa automático, ele tem acesso ao dinheiro, mas ele saca todo o dinheiro. Como ele começa, e a gente dividiu os consumidores em 5 diferentes etapas. Então, o consumidor sempre vai primeiro utilizar em tickets de supermercado e posto de gasolina. Ele sabe que se ele comprar no supermercado, ele não vai gastar mais do que ele tem, ele não vai perder o controle. Isso traz um pouco de segurança, ele começa a vencer alguns métodos, algumas barreiras, começa a fazer algumas compras mais recorrentes, pagar o almoço do dia a dia, até que chega no Step 5, ele está fazendo qualquer compra com impulso, com cartão de crédito. E aí foi um período muito rico, onde eu consegui
através dessa metodologia que a gente desenvolveu, aplicar esse conhecimento em diversos mercados ao longo do mundo, ao redor do mundo, e era muito interessante entender quais as diferenças culturais entre um consumidor no Japão, um consumidor na África do Sul e um consumidor no Brasil, né? Então, acho que eu casei de novo com essa filosofia de ter o pensamento em entender o consumidor desde o princípio que eu tinha na Nike, eu vim ter de novo na minha estratégia global aqui na Mastercard. Hoje, na Mastercard, eu lidero uma equipe que está olhando qual que é a estratégia de micropagamentos, né, de micropayments. Tanto que quando o Andrés me ligou inicialmente, ele falou, olha, eu queria que você falasse sobre micropayments. E quando você pensa em micropayments, eu falei para o Andrés, acho que é um tópico um pouco ainda cru para falar num webinar como esse, porque é algo bem olhando para frente, né? Acho que tem algumas grandes tendências, 5G, machine-to-machine payments, que estão surgindo, que vão necessariamente trazer uma série de novas fluxos financeiros que não existem hoje, né? Vai ter uma série de novos pagamentos acontecendo no sistema, e a gente precisa fazer a estratégia para captar essas novas oportunidades hoje, olhando para frente no que vai vir, né? E acho que é muito interessante olhar para isso, o que aconteceu no ano passado, aqui concluindo rapidamente um pouco dessa introdução, porque com a pandemia, né, e acho que com o lockdown que a gente viu ao redor do mundo, a gente viu uma grande mudança na forma como os consumidores utilizavam os cartões de crédito e de débito deles, né? Eu acho que existiu um crescimento muito acentuado das compras online. Acho que quando você pega o pessoal do escritório no Brasil me passou um dado em junho do ano passado, o crescimento foi de 196% comparado com junho do ano anterior. Ou quando você compara a utilização de cartões por aproximação, né, sem você precisar ter o contato com o lojista necessariamente, que é o que a gente chama de tap and go, a tecnologia por aproximação, ela inicialmente o maior benefício dela, ela acelera o processo de checkout em até 10 vezes, ela reduz filas para os estabelecimentos comerciais de alto giro, mas com a pandemia veio uma necessidade grande do consumidor que não queria ter contato com nenhuma interface física, e com toda a tecnologia já à disposição, entre janeiro e novembro do ano passado, também é um crescimento de quase 200% no número de transações por aproximação que estavam acontecendo no Brasil. Mas isso só foi possível porque toda a indústria de meios de pagamento já tinha se adaptado e pensado na importância desse contexto digital, né? E acho que esse preparo, quando você pensa em micropayments no futuro, é o que eu estou tentando fazer hoje na minha estratégia na Mastercard. Comigo, Andrés, Marcos? Show de bola. Ok. História incrível de vida. Obrigado. E acho que tem sido uma jornada, eu acho que eu já estou há 7 anos aqui na Mastercard dos Estados Unidos. Apesar de morar nos Estados Unidos, eu ainda me sinto um peixe um pouco fora da água falando nesses eventos corporativos, né? Acho que o MBA me ajudou muito, a faculdade me ajudou muito, mas uma desvantagem que culturalmente eu acho que a gente tem no Brasil, a gente não está acostumado a falar em público tão bem quanto os americanos e os europeus, né? Acho que eu estou saindo um pouco do tópico aqui, mas só uma história interessante. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, os meus pares falam extremamente bem em qualquer situação, e eu não entendia, né? Eu achava que era uma deficiência minha. E aí a minha filha está com 7 anos hoje. Quando ela estava na pré-escola, ela começou a ir para ser alfabetizada aqui. Uma vez por semana, a atividade da pré-escola dela era levar um brinquedo, e eles têm a atividade do show and tell. Ela tem que subir num palanque na frente da sala inteira desde os 4 anos de idade e responder perguntas sobre o brinquedo. Eu falei, tá aí.
né? Acho que você começa aos 4 anos, quando você chega na faculdade, você consegue falar em público em qualquer situação, né? É muito treino, né? É muito treino. Então eu vou dividir a minha tela, vamos ver se vai funcionar aqui para falar uma apresentação. Perfeito, Rodrigo. Dá para ver bem. Dá para ver bem aqui minha filha que eu comentei. Hoje ela está com 8 anos, meu filho americano de 2 e minha esposa. Todos vestidos aqui para uma sessão de fotos. Eles falam quando em Roma, faça como os romanos, né? Os americanos, uma vez por ano, eles se vestem e tiram foto com o fotógrafo. Minha esposa falou, não, a gente vai fazer também. Aqui estamos, todos arrumados. Mas a minha agenda de hoje, então, um pouquinho da jornada, né? Então, meus últimos 10 anos, eu tenho tido diferentes funções na Mastercard. Hoje, parte da equipe de produtos global responsável por micropayments. E eu vou falar agora, acho que de um tópico irmão do entendimento do consumidor, mas que é, acho que, muito próximo, né? Os professores podem me corrigir se eu estiver errado aqui, mas a minha percepção em serviços financeiros, não tem como falar de comportamento do consumidor sem falar de consumer experience. E é algo que no meu dia a dia é muito marcante. Eu vou falar um pouco do que eu observei nos últimos anos na Mastercard, como um cuidado e um avanço na experiência do consumidor possibilitou o que a gente chama de fintechs crescerem muito ao redor do mundo, né? Eu acho que ganhando um mercado que alguns anos atrás era inimaginável, né? Acho que quando eu saí do Brasil, ninguém falava de um Nubank, e hoje em dia todo mundo conhece quem é o Nubank, dos cartões. Era um mercado muito mais concentrado, e acho que esse é só um exemplo, você tem uma série de outros. Então, eu vou falar um pouco da importância do consumer experience, e depois eu vou dar um exemplo muito aplicado de como que a gente olha para o comportamento do consumidor. Eu acho que a gente estudou alguns anos atrás esse fenômeno que a gente chama de gig economy, né? Como que as mudanças nas relações trabalhistas criaram um segmento de consumidor muito novo que abriu algumas oportunidades para as empresas que prestarem atenção nas necessidades desse consumidor ganharem. Então, eu vou começar com o tópico número 2 agora, professor Andrés. Okay? Então, um pouco do que eu vinha falando. Eu acho que alguns anos atrás, né, se você olhar para trás aqui, acho que estou falando na década passada, quando as experiências digitais começaram a aparecer e os aplicativos começaram a ser importantes, ao redor do mundo, e eu não estou falando só do Brasil, os grandes bancos olharam para a experiência digital, eu arrisco dizer aqui, de uma forma conservadora, né? Eles lançaram experiências digitais que complementavam a experiência que o consumidor já tinha no mundo físico. Era prática, às vezes chegava a ser uma estratégia de redução de custos até, né? Eu quero que o consumidor tenha os canais de atendimento digital para eu poder reduzir o meu custo de agência, o meu custo de call center. E óbvio que tiveram tendências que possibilitaram o surgimento de fintechs ao redor do mundo, né? Começando na Europa, a regulamentação de open banking, o avanço das tecnologias digitais, do 4G e uma eliminação de algumas barreiras de entrada que existiam, mas as fintechs, e eu vou citar algumas aqui depois, como a Moniz, a Revolut, que surgiram olhando em atender um segmento que inicialmente era marginalizado pelos grandes bancos, né? Seja uma proposta de inclusão financeira, seja uma proposta de uma necessidade especial, eles conseguiram entregar uma experiência tão rica, tão integrada e 100% digital, que eles rapidamente começaram a se tornar uma concorrência importante para os grandes bancos, né? Eu acho que eles começaram rapidamente a ganhar mercado ao redor do mundo. E hoje, obviamente, tudo isso que eu estou falando aqui já é um pouco ultrapassado, né? Eu acho que todos os grandes bancos, com poucas exceções ao redor do mundo, chacoalharam e hoje têm experiências 100% digitais tão
eficientes quanto algumas dessas fintechs, mas foi um momento muito importante que possibilitou esse ganho de mercado. Na Mastercard, eu desenvolvi a função que eu tinha anteriormente. Eu era parte da equipe de produtos globais de cartões pré-pago, que é um componente importante para essas fintechs ou para esses challenger banks ao redor do mundo. E eu desenvolvi uma metodologia que a gente chama de Consumer Experience Index, que ajudava a medir o quão eficiente é o consumer experience de um programa ou de uma dessas plataformas comparado com outras, né? Eu acho que a gente olhava coisas como você oferece formas do consumidor ter acesso ao dinheiro dele, funcionalidades como lock and lock, né? O liga e desliga o cartão. O consumidor consegue fazer pelo call center, ele consegue fazer pelo aplicativo, ele consegue fazer pelo computador. Eu ofereço ferramentas de análise de dados, comparando como estão os meus gastos com pessoas semelhantes à minha. Então, uma série de fatores. A gente desenvolveu esse slide sobre a experiência do consumidor aqui, que é um pouco conceitual, eu fico até tímido de mostrar para os professores, mas que eu utilizava quando eu estava falando com alguns desses programas ao redor do mundo, que ilustra bem que, para mim, existe uma estratégia de diferenciação que a maioria das empresas usa hoje. Ela é muito focada na comunicação, no marketing, no topo da pirâmide aqui. Ela é muito focada na experiência daquela funcionalidade, mas é fundamental que você entenda o seu consumidor e que você tenha uma solução completa, omnichannel, das funcionalidades básicas que atendem à necessidade desse consumidor, para você conseguir se diferenciar. Se você tiver um gap no seu consumer experience aqui, não importa o quanto você investir em marketing, eu até arrisco dizer em benefícios, você não vai vencer no mercado competitivo hoje em dia. Eu acho que, por coincidência, ontem um amigo meu postou no Facebook um vídeo que é uma entrevista com o Jeff Bezos de 1999. E eu falei, deixa eu entrar aqui. É um vídeo de alguns minutos e é impressionante a quantidade de vezes que o Jeff Bezos usa obsessed with consumer experience ao longo da entrevista. Eu acho que eu contei 10 vezes que ele, durante as respostas dele, ela é "We are obsessed with consumer experience". Esse é um dos pontos que acho que possibilitou a Amazon ser a empresa que é hoje. Alguma falha no meu conceito aqui, professor? Posso seguir? Posso continuar a usar esse slide? Com certeza pode, com certeza. Obrigado. E acho que a indústria financeira ela chegou um pouco atrasada, né, nessa excelência de utilizar a experiência do consumidor. Eu acho que as gerações mais jovens, talvez o Brasil também um pouco atrasado, mas ao redor do mundo eu vejo as gerações mais jovens já com uma expectativa muito grande de você ter uma experiência muito simples, muito personalizada, 100% digital. Acho que eu vou falar de um dos exemplos só daqui por interesse de tempo, mas quem foi para a Disney no início dos anos 90, né? A Disney é uma empresa que tem uma excelência na experiência do consumidor. Então, no início dos anos 90, eles já eram inovadores no one-stop shop, né? Eu vou fazer o hotel, o parque, o transportation. Era o máximo que eles conseguiam fazer naquela época. Mas se você foi recentemente para Disney, antes da pandemia, mas recentemente para Disney, a experiência digital que existe hoje em dia é um negócio fantástico, né? Você, antes de ir, você recebe o que eles chamam do Magic Band na sua casa e começa a criar expectativa. Você dá o download do aplicativo e já começa a fazer a sua reserva de jantares e de experiências. Quando você chega lá, você não tem que fazer um check-in do hotel, porque o Band é a chave do seu quarto. Você não tem que se preocupar dar dinheiro para os seus filhos, porque o Band é como eles vão pagar para as refeições. Você não vai perder o ticket do parque, porque o Band é a entrada do parque, e tudo amarrado numa experiência 100% digital, de uma forma
priceless, eu diria, né? E acho que o consumidor tem essa expectativa, eu teria outros exemplos para dar aqui, e na indústria financeira não foi diferente, mas eles estavam atrasados, e essas fintechs, aqui são 3 exemplos ilustrativos, tiraram um proveito muito grande disso, né? Eu acho que o Revolut, na Inglaterra, surgiu sendo um banco focado em soluções de câmbio, né? Ele era um aplicativo que oferecia uma carteira digital, onde os consumidores poderiam ter diferentes moedas e com foco muito grande em viagens, mas eles rapidamente se tornaram o que eles chamam da Amazon das fintechs e dos neobanks, né, como experiência de um banco digital rica, simples. Vários consumidores de alta renda na Inglaterra trocaram os grandes bancos por uma experiência melhor com a Revolut. Eu tenho algumas pesquisas de mercado, eu olhei um dado da Deloitte, um pouco antigo, mas que falava 79% dos consumidores hoje em dia consideram a experiência mais importante do que o produto ou o serviço em si. Né? Quando você pensa na sua experiência bancária, é extremamente relevante. O Moniz é um banco que surgiu na Europa para atender imigrantes, né? A proposta de valor inicial deles era ter oferecer a inclusão financeira para uma população marginalizada para os grandes bancos. Né? Eu que fui expatriado, eu sei o quão difícil é você recomeçar a sua vida financeira num outro país, e eu vim alta renda, com uma empresa. Acho que quando você pega todos esses fluxos migratórios, uma população de mais baixa renda, não é fácil você conseguir um acesso a uma conta corrente de imediato, né? E a Moniz criou um produto que você consegue ter um onboarding em menos de 5 minutos, você entra online, você consegue ter uma conta digital para pessoa física ou pessoa jurídica, mas também uma experiência tão relevante e tão avançada que rapidamente eles começaram a ganhar consumidores dos outros bancos também. E eu vou pular o Starling Bank, mas acho que eu queria trazer um exemplo do Brasil, né? Eu acho que eu nem estou tão próximo, mas quando você pega o crescimento de mercado do Nubank, de novo, um foco muito grande numa experiência do consumidor, em um design, em uma transparência na comunicação, né? Eu acho que todas essas empresas também, elas não inovaram só na experiência do consumidor, mas elas inovaram também na forma de comunicação, uma linguagem mais informal, uma transparência muito grande com tudo que acontecia e ganhou muito mercado. Todo mundo comigo? Perguntas? Posso continuar, mudar de tópico? O que você acha melhor, né, Andrés, Marcos? Acho que você pode ir até o fim, aí a gente abre perguntas gerais. Eu achei assim, porque depois uma emenda na outra e aí a gente, enfim, é legal, mas a gente está anotando aqui, Rodrigo, e tem uns tópicos importantes que a gente não vai deixar escapar. Pode deixar, segue Tem aí. uma lista de perguntas aqui já. Pega leve. Eu combinei com o Andrés antes de começar aqui. Eu estou falando de comportamento do consumidor, mas eu estou aqui com 2 professores de marketing, né? Então eu estou dando um pouco da minha opinião pessoal, da minha experiência nos últimos anos, mas dependendo da pergunta, eu já deixo aqui avisado que eu vou direcionar para o professor Marcos e para o professor Andrés. Então, vamos respondê-la juntos. Tá Pode tranquilo. deixar. Obrigado. Então, agora um exemplo bem prático aqui, né, que ainda é um tópico muito relevante. A gente chama de gig economy, né? Acho que o que é o gig economy? É a economia informal ou a economia freelancer que gira ao redor das plataformas digitais. Então, eu não estou falando do camelô na frente do shopping em São Paulo, mas eu estou sim falando do motorista do Uber, do freelancer que está atrelado, do lampeador de cachorro aqui que eu contratei através de uma dessas plataformas digitais. Toda a organização da economia freelancer a partir dessas plataformas digitais é o que a gente chama de gig economy. E esse foi um fenômeno que nos últimos 3 anos
aconteceu de forma muito acentuada ao redor do mundo, né? Eu acho que não é só o Brasil, eu acho que no mundo inteiro, no Brasil também, né? Eu acho que quem não pegou um Uber no ano passado, nos Estados Unidos é muito grande. E eu só queria desmistificar um pouco, porque quando eu fui para alguns eventos no Brasil falar de gig economy, e quando a gente começa a falar de gig economy, as pessoas atrelam é Uber, né? Eu acho que a gente olha na Mastercard com um olhar um pouco mais amplo. Você tem trabalhadores de baixa renda, você tem trabalhadores de alta renda, não é algo tão narrow como só um Uber. A gente classifica as plataformas em 4 diferentes categorias aqui, né? Você tem um compartilhamento de ativos, né? Então é o Airbnb, eu vou alugar minha vaga de estacionamento, eu vou alugar o meu barco. Você tem o Transportation Based Service, acho que no Brasil, sem dúvida nenhuma, no mundo inteiro, ele é o principal, é o maior segmento hoje, mas no Brasil acho que até de forma um pouco mais desproporcional. E serviços profissionais, as duas últimas, mas com a diferença de que Professional Services aqui é uma categoria um pouco mais instruída, né? Então eu vou contratar um fotógrafo, eu vou contratar um consultor, né? Eu acho que tem empresas que contratam consultoria a partir de uma plataforma dessas, né? Catalent e outras. E você tem serviços menos instruídos, como eu vou contratar uma babá, eu vou vender artesanato a partir de uma dessas plataformas. Aqui um pouco da distribuição global, né? Acho que no mundo você tem aqui Transportation Base com 40%, e no Brasil eu tenho certeza que esse dado provavelmente explode acima dos 70%. O mercado é gigante, né? Eu acho que eu tenho um estudo da McKinsey, eu não vou entrar no detalhe desses números aqui, que eu acho que é interessante. Eles falam que no ano passado, 40% de toda a força trabalhista dos Estados Unidos ou da Europa fez algum tipo de gig, né? Então, não é de forma exclusiva, não é que todo mundo, 40% virou motorista de Uber, mas 40% dos trabalhadores estão atrelados a uma dessas plataformas fazendo algum serviço adicional. E aí a gente começou uma jornada na Mastercard lá atrás, em 2018, de realmente olhar aqui com uma lupa em quais eram as necessidades desse segmento, né? A gente partiu de alguns estudos de mercado, fez pesquisa etnográfica, fez muito co-creation, né? Então, quando a gente tinha algumas ideias de produto, a gente chamou muito desses trabalhadores gig. Aqui é só clarifying, né? Acho que a gente está falando, o consumidor para mim aqui é o trabalhador gig, né? Para mim, o consumidor aqui é o motorista do Uber, como a gente é muito comum aí no Brasil. A gente fez muito co-creation para chegar na solução de produtos ideal. E aí fez, obviamente, antes de lançar, fez user testing no Bill se estava validado. E a gente também conversou muito com as plataformas para entender quais que eram as necessidades das plataformas. Então, quem são esses trabalhadores gig? Não é só a persona aqui do José, que é o motorista 100% integral da Rappi, do Uber, 7 dias por semana, 10 horas por dia. Tem a persona da Emily, que trabalha, tem um emprego formal, mas faz o gig como uma forma de complementar a renda, seja vendendo artesanato. Aqui, minha filha, agora nessa época de lockdown, a gente costuma contratar aula de desenho online para ela e para as amigas, né? E é uma pessoa que trabalha, tem uma profissão, mas que à noite faz atividade para crianças atrelada a uma dessas plataformas onde os pais fazem o sign-up para o filho. Então, existem diversas plataformas que é uma oportunidade de complemento de renda, e você tem a figura aqui da Hal, que é um aposentado, mas que utilizou essas plataformas para voltar ao mercado de trabalho também como uma forma de complementar a renda que ela tem na aposentadoria. E eles todos têm características diferentes,
mas existe também alguns fatores em comum. 85% deles usam mais do que uma plataforma. Então, eles não são necessariamente fiéis a só uma das plataformas. Quase 50% deles são struggling, né, financeiramente. Eles têm dificuldades financeiras e um pouco mais da metade, 54% deles, disseram que eles não têm acesso a nenhum tipo de benefício, né? Eles gostariam de ter mais benefícios para o dia a dia. Então, como que isso se traduz um pouco em como que a gente monta um produto, entendendo esse consumidor? Então, tanto do ponto de vista das plataformas, quanto no ponto de vista do trabalhador geek, a gente conseguiu englobar as necessidades nesses 3 blocos aqui. 1, visibilidade. 2, pagamentos rápidos. E 3, benefícios, né? Acho que existe um gap muito claro. Na parte de visibilidade, 90% desses trabalhadores têm conta corrente pessoa física. Os bancos enxergam eles como pessoa física e quando você conversa com eles, eles se consideram microempreendedores. Então, eles acabaram misturando a conta bancária, o cartão de crédito deles entre as despesas pessoais e as despesas profissionais. Existe uma necessidade deles conseguirem separar e entender melhor o que eles estão gastando no negócio deles. Todos esses trabalhadores geek gostariam de ter pagamentos mais rápidos. Eles algumas vezes recebem semanalmente, mensalmente, e se eles tivessem um fluxo mais rápido, eles fariam mais geek. E eles gostariam de ter mais benefícios. E, obviamente, eu não estou falando aqui de plano de saúde, mas talvez benefícios atrelados ao geek que eles fazem, né? Acho que se é um motorista de Uber, será que eu posso oferecer desconto à troca de pneu, né? E acho que a gente, quando tem um relacionamento com grandes empresas, né? Quando eu sou um funcionário da Mastercard, eu recebo uma série de benefícios atrelados a ser um funcionário da Mastercard. Né? Eu pago menos na academia porque a academia tem um vínculo com a Mastercard e oferece desconto para os funcionários. O trabalhador geek não tem acesso nem a esses benefícios mais básicos que sejam. E quando a gente falou com as plataformas, as necessidades eram muito similares. Eles queriam ter mais visibilidade do que estava acontecendo. Porque a gente pensa no Uber, onde tudo é integrado ali, mas muitas dessas plataformas são plataformas de relacionamento. Elas juntam as partes, mas não necessariamente o pagamento e a confirmação da contratação acontecia dentro da plataforma. E as plataformas queriam ter uma melhor visibilidade do que estava acontecendo ou de qual que era a taxa de sucesso. Eles gostariam de ter formas de pagamento mais rápido para os trabalhadores e eles se sentem responsáveis, de uma certa forma, a oferecer mais benefícios. Né? Eles não necessariamente podem oferecer um plano de saúde, mas eles sempre gostariam de dar mais benefícios aos trabalhadores. E aqui, para amarrar um pouco o tópico, um exemplo de um produto que a gente lançou alguns anos atrás aqui nos Estados Unidos, com a Lyft, que é uma dessas empresas de ride sharing, onde, quando você pega aqui, quais são os benefícios? O trabalhador que tem o cartão, ele consegue fazer um cash out imediato de tudo que ele recebe na plataforma sem ter que pagar, porque a gente via muitos trabalhadores, eles pagavam uma pequena taxa para ter esse recebimento mais rápido do fluxo financeiro. Tem uma parte de descontos relacionados às necessidades dele, né? Seja de combustível, seja de reparo de carros, e uma parte muito forte de segurança e um seguro para aparelho celular. Né? Se eu perder o meu aparelho celular, se eu for roubado, eu tenho um seguro atrelado à utilização do cartão. Eu acho que é isso. Então, um pouquinho da minha jornada, um pouco de experiência do consumidor e um exemplo um pouco mais tangível de entendimento do consumidor, olhando aqui sobre esse ângulo das mudanças das relações trabalhistas e como que a gente desenvolveu um produto global
que agora a gente tem conversas acontecendo ao redor do mundo de como entregar. Um pouquinho de sabores aqui. Com mais tempo, acho que a gente poderia entrar mais em detalhe em cada um desses pontos, mas eu quis dar um pouco de flavor de cada um desses componentes. Obrigado, Rodrigo. André, você tem perguntas aí na manga ou fazemos a primeira um de nós dois aqui? Como é que tá? Eu tenho uma na manga que eu mesmo quero fazer. Então faz, eu tenho uma também. Depois a Tá, gente... beleza. Vamos lá. Uma coisa que você falou enquanto você estava aí fazendo sua apresentação, Rodrigo, é a questão da questão cultural dos mercados internacionais, né? Então, pela história que você contou da sua carreira, eu vejo que você teve várias experiências trabalhando na América Latina, com países aí, né, mercados internacionais. Eu queria entender qual que é se você consegue captar assim que existem diferenças de comportamento entre os países e em que nível que isso acontece, né? São diferenças muito grandes, coisas pontuais. Você consegue ter uma estratégia global realmente? Ou tem países que você precisa adaptar muito? Como é que é essa dinâmica? Não, acho que tem de tudo, né? Eu acho que você tem estratégias globais, você tem similaridades que são validadas ao redor do mundo, né? Então, um pouco dessas necessidades do segmento geek. Acho que não importa se a gente estudar no Brasil ou nos Estados Unidos, elas vão ser muito parecidas, né? Eu acho que a metodologia que eu comentei do Five Steps, de como um consumidor de débito migra da utilização 100% de dinheiro e passa a utilizar o cartão, acho que existem muitas similaridades, mas existe uma adaptação local que é muito importante, né? Eu acho que não dá para falar de cartão de crédito no Oriente Médio sem você ter um conhecimento do que a gente chama de Sharia compliant, né? De um consumidor que talvez não possa ter um cartão de crédito. Ou quando você vai para o Japão, você praticamente não tem a utilização de cartões de débito, você ainda tem uma presença muito forte de dinheiro, né? Acho que a particularidade de cada mercado na estratégia é muito importante, né? Eu acho que quando você pensa em Brasil, entendimento do consumidor brasileiro. Acho que eu me dediquei muito no meu tempo de débito no Brasil para entender esse comportamento do quão importante o controle psicológico de você ter dinheiro na carteira para o consumidor brasileiro era importante, né? Acho que esse hábito do brasileiro de sacar 100% do salário dele, ele põe o dinheiro na carteira e aquela é a forma do consumidor brasileiro que quando o dinheiro acabou, você paga as suas principais contas, tá bom, isso é o que eu tenho para o mês, e acabou. Na percepção dele, se ele for para um cartão de débito, ele começa um pouco a perder o controle. E aí entra todo um entendimento local de, ok, como que eu vou conversar com esse consumidor no Brasil para entender que o cartão de débito pode ser uma forma de te dar mais controle, mais benefícios e não o oposto. Né? Então, mas acho que foi muito interessante para mim a experiência ao longo dos últimos anos, não só em como que a gente adapta estratégias globais como essas para as nuances aqui de cada mercado, mas também um pouco das diferenças culturais, né? E acho que da oportunidade, acho que eu sou muito grato pela oportunidade de poder ter viajado ao redor do mundo e ter uma experiência cultural muito forte, né? Eu acho que você vai para falar num evento no Japão, né? Você não tem pergunta nenhuma no final, né? Aquele silêncio e aí você fala, será que eu fiz algo errado? Não, culturalmente, o Brasil é um pouco assim também. Acho que não. Aqui nos Estados Unidos, você fala num evento, você vai ser bombardeado de perguntas. Eu acho que as pessoas querem perguntar e que é uma forma querem saber mais, elas não são tímidas, elas querem mostrar que elas estavam interessadas, é um pouco um sinal de Valorizar respeito, a pessoa até, né? elas vão fazer pergunta. E no Brasil, eu lembro, às vezes, nas empresas que eu trabalhei, eu não estava em uma dessas multinacionais, vinha um executivo internacional, falava para a empresa inteira e, às vezes, aquele silêncio no final, o que eu fiz de errado? Mas, não, acho que culturalmente, o brasileiro, às vezes, ele tem pergunta, ele vai chamar a pessoa no canto ali e fazer a pergunta depois, né? Ele não se sente no direito de fazer na frente de todo mundo. Acho que isso está mudando muito no Brasil, mas para mim é muito interessante acompanhar essas diferenças culturais.
Muito bom, muito bom. Elucidou bastante aí. Marcos, acho que você tem uma pergunta também, né? Tenho sim. Na verdade, parte da minha pergunta você fez, que era a questão de aproveitar um pouco a experiência do Rodrigo, né, de vários países diferentes, falar de cupom de consumidor. Mas a minha pergunta, Rodrigo, especificamente, né, com o consumidor brasileiro, que é por onde você começou antes de fazer uma carreira internacional, tem alguma peculiaridade, alguma coisa que você fala, olha, esse aspecto do consumidor brasileiro, na experiência de consumo de marca, é chave? Tem algo que você diz que dá para destacar, pensando em que boa parte, né, da nossa audiência ainda está aqui, né? Está trabalhando aqui no Aham. Brasil. Eu acho que é o que eu me lembro, né? Eu acho que o consumidor brasileiro ele é extremamente otimista. Eu acho que quando você faz pesquisa no Brasil, sempre tem esse lado de que o amanhã vai ser melhor. Eu acho que o consumidor brasileiro ele é um early adopter, então ele é muito aberto a novas tecnologias, a novas experiências. E isso é uma oportunidade, né? Eu acho que as empresas que sabem aproveitar isso muito bem vão ser bem sucedidas. Legal, obrigado, Rodrigo. Andrés, Tudo tem bem. perguntas do público? Senão a gente Isso, tem mais. eu tô olhando aqui, o Bruno Bordeaux comentou que ele cancelou a conta dele no Nubank em 10 minutos. Não sei se isso é bom ou ruim, né? Eu entendi como um elogio, né? É, Pela agilidade, uma vez que ele tomou a decisão. é, mas Que Acho que o consumidor, a escolha do consumidor é importante, né? é, Eu acho que você ter o canal certo e aí a forma certa que atende à expectativa desse consumidor é extremamente importante. Eu não tenho dúvida que se amanhã ele tiver interesse num novo cartão do Nubank, ele não vai pensar duas vezes antes de contratar, porque não foi difícil cancelar, né? Eu acho que minha experiência tentando cancelar produtos no Brasil quando eu estava saindo do Brasil foi extremamente frustrante, né? A quantidade de ligações que eu tive que fazer à época para cancelar a minha TV a cabo foi um negócio inimaginável. às vezes é mais fácil largar tudo aí e ir embora do que tentar cancelar. Mas eu tenho uma outra pergunta aqui. O setor bancário, né, de cartões de crédito, eu acho que tem muita regulamentação, né, do que pode, não pode fazer. Então, quando você tem que inovar e você cria um produto novo, como é que você lida com essa até a falta de legislação sobre o assunto, né? Eu acho que isso varia muito de mercado para mercado. Eu vejo a regulamentação ao redor do mundo hoje muito favorável, né? Eu acho que algumas regulamentações, o meu comentário do Open Banking na Europa, favoreceram muito a inovação, né? Elas possibilitaram de forma muito rápida a entrada de novos competidores para fomentar inovação e trazer novas tecnologias. Eu acho que ao longo dos anos você teve muita autorregulamentação também de diversas indústrias, né? Quando você pensa em cartão de crédito, você tem a Abex no Brasil que desenvolveu toda uma autorregulamentação para o setor, mas eu acho que eu vejo regulamentação de uma forma positiva, né? E eu vejo quando a Mastercard existe para trazer mais segurança, né? E conectar todas essas transações ao redor do mundo e de forma muito positiva. Acho que vocês vão falar um pouco de propósito amanhã, né? Eu É, acho que o nosso propósito é conectar, né, todas as pessoas com as possibilidades que não têm preço. acho que eu vou pegar. Marcos, você tem alguma pergunta aí tem elencada? uma pergunta aqui do público, eu até desconfio qual que seja a resposta, mas eu acho assim, é uma questão que eu não sei se é do cartão ou é uma questão de regulação do mercado brasileiro, né? Uma das pessoas pergunta, é uma pergunta meio reclamação, que é a questão do IOF, né? Quando a gente usa cartão fora do Brasil, o que obviamente onera as compras de uma maneira substancial, e aí muita gente está levando dinheiro, né? Existe como contornar isso, Rodrigo, ou não? É um mercado que se perde, né? Quer dizer, talvez se existisse, eles já teriam feito, mas vamos lá, o que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que o cartão traz uma série de benefícios, né? Eu acho que você tem a segurança de ter o dinheiro digital, né? Você perder, você consegue repor o cartão, ele é protegido por senha, ele te traz controle, ele possibilita você ter um gerenciamento daquelas despesas. Você está falando de uma viagem junto com a sua família. Então, eu acho que a gente ainda tem
uma venda muito expressiva de cartões de viagem no Brasil, apesar do imposto que existe. E aí eu não tenho muito como comentar, né? O imposto é uma decisão nacional e existe, tem que ser pago. A nossa, eu diria que não é uma reclamação, obviamente, contra a banco operadora, né? É uma questão governamental. A nossa criatividade na criação de impostos, né, no mercado brasileiro é incrível, né? Quer dizer, aí vai um pouco da reclamação como cidadão, né? Você não gerou riqueza nenhuma, mas você vai lá e tira um pedacinho, né? Quer dizer, você tira o dinheiro do bolso para fazer uma compra e um pedacinho desaparece, quer dizer, não houve nenhuma geração de riqueza, né? Então, o conceito do imposto estranho, realmente estranho. Mas com certeza teve um impacto na época e acho que hoje ainda tem a proposta de valor de cartões pré-pagos, acho que é uma proposta muito forte. Eu, como pai de família, eu ia preferir muito mais levar a minha família para Disney com a segurança de ter o dinheiro de uma forma digital do que andar com uma quantia significativa de dinheiro na pochete, né? Com certeza. Eu vou pegar aqui uma outra pergunta que fala os cartões de crédito, geralmente eles oferecem muitos benefícios, né? Então, você falou aí o priceless, né? Você soltou no meio da sua frase um priceless. Então, acho que a minha pergunta é no sentido, muitas vezes os clientes nem têm consciência que existem aqueles benefícios, né? Então, como é que é o desafio de você conseguir avisar para as pessoas que elas têm direitos, benefícios, seguro, tem um monte de coisa no cartão que as pessoas não conhecem, né? Acho que é uma pergunta interessante. Eu acho que tem como que as empresas comunicam o benefício de uma forma eficiente, né? Eu acho que aqui você não pode ter uma mentalidade de eu não quero que as pessoas usem para reduzir o meu custo, né? Pelo contrário, eu quero que as pessoas saibam do benefício, utilizem o benefício para utilizar cada vez mais o cartão. E eu acho que nos últimos anos também teve um exercício muito grande de modernização desses benefícios, né? E acho que muito liderado também desse grupo de fintechs, acompanhado pelos grandes bancos hoje em dia, de trazer benefícios mais relevantes, porque tradicionalmente existiam alguns benefícios de viagem muito fortes, né? Então um concierge, né? Acho que vou ligar para um concierge para pedir ajuda para reservar um restaurante. Será que isso é mais importante ou é mais importante eu ter um seguro para se eu perder o meu telefone? Ou será que é mais importante eu ter um desconto ou alguma experiência no meu destino, né? Então, acho que existiu uma modernização muito grande desse benefício e continua acontecendo nos últimos anos, justamente para gerar mais valor. E acho que faz parte um pouco desse entendimento do consumidor que a gente vinha conversando. Uhum. Pegando esse gancho do entendimento do consumidor, você comentou lá na pesquisa que vocês fizeram trabalhos etnográficos, né? Depois chamaram os consumidores para participar. Queria que você comentasse assim, quais os métodos que você tem utilizado na empresa que você acha que são os mais interessantes para captar essa informação do consumidor, porque eu sei que vocês têm acesso a base de dados gigantescas, sim, mas ao mesmo tempo você está falando que você foi lá querer conversar com as pessoas, né? Então, sim, como é que você pesa esses dois caminhos aí? E eu vou dar uma opinião pessoal minha dos últimos anos, né? Eu acho que alguns anos atrás, em outras empresas que eu participei, existia uma necessidade muito grande de você ter as grandes pesquisas, né? O escutar o consumidor era aquele momento que você investia um investimento muito alto em escutar milhares de consumidores. E eu acho que hoje em dia, cada vez mais, a gente tenta fazer isso de uma forma constante, rápida e evoluída, né? Então, eu gosto muito de montar pequenos grupos, né? Algumas metodologias informais que existem hoje em dia, de vamos falar com um consumidor ou falar com 10 consumidores de forma moderada e rápida, faz um novo protótipo, testa, entende as relações, refina, vamos fazer um co-creation, vamos trazer um grupo de consumidores para fazer uma sessão conjunta. E aí, quando você tem algo que você considera, ok, agora está pronto para ir, para mim um momento de, putz, deixa eu investir aqui, gastar, fazer um concept testing em maior escala, validar antes de lançar. Mas volta um pouco para o que eu comentei no começo, para mim é impressionante
como a Nike fazia isso em 2000. Né? Eu acho que essa metodologia rápida e pequena e constante, que hoje a gente descreve como design thinking, já acontecia lá. A Mastercard sempre fez desde que eu entrei também, mas eu acho que não era uma realidade em todas as empresas, e acho que cada vez mais é uma realidade. Eu aposto que vocês devem ensinar sobre isso hoje em dia. Com certeza, né? Nas nossas disciplinas de pesquisa de marketing, uma parte considerável é falando dessas questões. Marcos, você está com um cara quem tem pergunta. Eu queria pegar carona no comentário do Rodrigo. Ele falou: vocês devem ensinar, na realidade, independente da aula, né, do conteúdo de aula, falando um pouco da experiência de consultoria, Rodrigo, porque eu sou sócio de uma consultoria de branding, e a gente tem visto esse comportamento em vários clientes. Né? Então, aqueles hábitos e atitudes de 6 meses de pesquisa, 12 países ou 8 praças no Brasil, né? 3.000 consumidores, etc. E tal, aquele estudo pesado, não é que ele desaparece completamente, mas ele já não é tão pesado e não é tão frequente. Então, a regra é conversar mais e constantemente. Né? E não é um ou outro, acho que existe um equilíbrio aqui. A gente faz grandes pesquisas, a gente investiu muito no ano passado em entender o comportamento do consumidor ao longo da pandemia, o que vai mudar. Isso ainda existe, mas principalmente no meu universo de desenvolvimento de produtos, o valor que essas interações rápidas trazem é impressionante. É muito então alto. Eu diria que mais esse tipo de interação está se somando àqueles estudos do que o substituindo. Mas, assim, eu acho que a gestão atual exige essa agilidade e esse contato constante. Outra coisa que eu queria também deixar claro, que a gente tem observado, eu não sei na Mastercard, né, o que acontece, mas cada vez mais quem participa desses processos, interage com o consumidor, não é apenas a área de marketing. Né? Quer dizer, então, no passado, a área de marketing conduzia o estudo e, de repente, marcava uma apresentação para compartilhar com o resto da companhia. Às vezes conseguia, às vezes não conseguia adesão. Agora, não. A gente vê outras áreas em serem envolvidas desde o início. Um cara de fábrica, um cara de jurídico, e assim por diante, dependendo do contexto de cada empresa. Com certeza. Eu acho que não é a responsabilidade de uma pessoa, um departamento, mas é cross-functional e todo mundo tem que participar. E acho que essas sessões de co-creation são muito ricas, né? Eu acho que ter essa equipe multidisciplinar durante a sessão é o que traz a inovação rápida. Legal. Muito bem. Eu vou pegar aqui e juntar 2 perguntas. A Kavita perguntou se a Gig Economy é sempre C2C. Então, você tem algum exemplo de C2B, alguma coisa assim, que envolva empresas também, ou se é só C2C mesmo? E o Bruno Bordeaux pergunta aqui para você comentar sobre o Open Banking no Brasil, também ligado à Gig Economy. Entendi. Não, acho que vou responder primeiro a da Kavita, né? Eu acho que tem B2B também, B2C, né? Tem uma empresa aqui nos Estados Unidos que se chama Catalent, que oferece serviços de consultoria. Vira e mexe, eu recebo propaganda aqui. Se você vai contratar uma consultoria, não precisa necessariamente ser uma das tradicionais. Você consegue ter acesso a consultores individuais que já trabalharam para as consultorias tradicionais. Você posta a sua necessidade e vários consultores mandam respostas às propostas, né? E você acaba bidding, escolhendo a que você acha mais interessante. Você põe qual a sua necessidade, quanto você quer pagar, e consultores individuais mandam as respostas para você. É um exemplo de B2B aqui. Acho que Open Banking, né, é muito a respeito de você dar escolha para o consumidor, né? Eu acho que você dá um acesso, se o consumidor quiser permitir outras empresas a terem acesso às suas informações bancárias, eles possam ter e possam te oferecer serviços atrelados a isso, né? Eu acho que, honestamente, eu estudei muito o que aconteceu na Europa. Eu prefiro estar distante do mercado brasileiro os últimos 6 anos, eu não vou comentar um pouco. Beleza. Marcos, alguma coisa aí? Não, eu acho que estou bem satisfeito, estou um pouquinho preocupado com o horário, né? A gente tem procurado ser pontual. E é claro que a gente sempre tem assunto para falar de comportamento de consumidor, a gente sempre tem assunto para ir estendendo, mas de minha parte é só.
Queria aproveitar que você já me deu a palavra, agradecer o Rodrigo, muito legal, Rodrigo. Obrigado. Acho que foi muito menos uma palestra e muito mais uma conversa muito agradável. Tá? Obrigado por ter aceitado o nosso convite e você terá outros, né? Com Obrigado. certeza. Com certeza. Obrigado, Marcos. Obrigado, professor Andrés. Muito feliz em estar aqui com você. Foi um prazer, né? Então, agradecer ao Rodrigo, né? Agradecer também o nosso público. Uma das vezes aí que o nosso público ele foi crescendo ao longo do webinar, né? Então, muitas vezes ele é grande no começo e aí ao longo da hora ele vai decaindo. O seu webinar, por alguma razão, ele foi crescendo o tempo todo. Eu falei, o que está acontecendo? As pessoas estão chamando outros para participar. Fidelização. Então, tá de parabéns aí pela carreira e por todo o conhecimento. E quando você colocar no ar aí os micropayments, a gente traz de volta aqui para falar do assunto, né? Então, pessoal que está aí assistindo, amanhã a gente continua. Temos aí, Marcos, quiser falar do propósito de marca mais uma vez. Queria reiterar a questão do propósito, nunca foi tão importante, né? E porque é importante, tem sido falado muito, e porque tem sido falado muito, muita gente tem falado com falta de propriedade. Então, isso é perigoso, né? Porque algumas empresas, alguns profissionais saem fazendo e falando sem saber o que é isso, o que está por trás, como é que se dá essa questão. Então, são todos convidados para amanhã estarem aqui conosco. Né? É isso a gente aí. tem a Carolina da Coca-Cola e a Larissa do Rap para falar com a gente aqui amanhã. Beleza? Perfeito. Aí a gente segue a semana com o CEO da Ipsos na quinta-feira e terminamos com marketing e inovação responsável com o Breno e com a Mariana também. Então, com isso a gente encerra por aqui. Rodrigo, mais uma vez, obrigado. É muito legal ter um ex-aluno da FEA e da FIA também, né, aqui com a gente, compartilhando. Foi muito bom. Próxima vez que eu estiver em Nova York, quando acabar a pandemia, né, a gente marca de tomar um chopp. É isso. Obrigado, pessoal. Um abraço. Um abraço, gente. Boa noite Boa a noite. todos.